Oi, pessoal. Eu sou a professora Marinalva, sou cordelista e estou pleiteando realizar a oficina de cordel, cujo nome é Lendo Cordel. Então, qual é o meu pensamento? Na minha organização para realizar é que eu já apresente vídeos prontos, né? Porque diante da pandemia seria ótimo que fosse presencial, mas diante da realidade que a gente está vivendo, realmente não tem como. Então, a gente está no planejamento, né, de realizar a oficina com quatro vídeos prontos. E aí eu já fiz no meu esqueleto, né, colocando o primeiro vídeo como sendo conhecendo um pouco da história do cordel. No caso, contextualizar, né, a criação do cordel no mundo e também a chegada dele no Brasil, fazer essa contextualização, porque, claro, a gente está pensando em motivar as pessoas a lerem o cordel, porque muitos não sabem ler, porque o cordel ele requer uma leitura específica. Você precisa ler frase a frase, sistematicamente, para que se dê as rimas e se dê a sonoridade, e com essa sonoridade você vai se encantando com a leitura. E aí você passa a gostar da leitura, e a compreensão ela é uma leitura muito curta, né? de grande perspectiva, de ter grande compreensão do que foi escrito, e aí acaba que você vai se envolvendo. Mas para isso, eu achei que é muito interessante se colocar essas informações, né? Isso contextualizar a história do cordel, para que as pessoas tenham mais intimidade com ele, com a literatura, né? Então, contextualizar também a chegada dele no Brasil é para mostrar que realmente nós somos um celeiro. Um celeiro, aqui, principalmente no Nordeste, é um celeiro de cordelistas, tem muito cordelista e muita gente boa. Explicar algumas técnicas necessárias para escrever o cordel. As pessoas que vão ler o cordel, elas vão querer escrever? Talvez não, mas se elas fizerem uma boa leitura, elas vão até poder querer escrever. E aí seria top, né? A gente formar pessoas para escrever o cordel, que maravilha. Mas aí, mesmo que ela não queira escrever, o que é que acontece? Ela, sabendo de algumas, vamos dizer assim, exigências técnicas para a escrita do cordel, vai compreender como deve ser a leitura e perceber a importância daquela leitura ser realizada daquela forma, sistematicamente, né? Então, esse seria o primeiro vídeo. E o segundo, que eu coloco como segunda parte, seria a importância da capa do cordel em xilogravura. Por quê? Porque é muito importante que a gente vá colocando as pessoas nesse mundo mágico, que é o mundo que envolve a literatura de cordel. E a xilogravura, ela é, sim, uma arte agregada à literatura de cordel. Então, na medida que a pessoa for tomando conhecimento disso, vai também tomando gosto para conhecer, né, mais o cordel e para ler o cordel de uma forma bem, vamos dizer assim, bem prazerosa, né? Daí partimos para a terceira parte, que é a parte saboreando declamações, repentes, causos e alguns cordéis autorais, né? Eu escrevo com meu esposo desde 2002, a gente escreve juntos, né? E assim, a gente tem poucas dezenas de cordéis que a gente produção independente. E assim, eu vou fazer a leitura de alguns, né? Para que a pessoa perceba, né, como deve se conduzir na leitura do cordel, o quanto ele é envolvente e o quanto você pode aprender. Porque o cordel, na verdade, existe o tipo de cordel que é a escrita lúdica, o cordelista ele viaja, ele cria uma variedade de coisas, né? Mas existe também aquele cordel que ele resiste à história, ele resiste a fatos. E dessa forma a pessoa começa a ler um cordel assim, ela vai
perceber o quanto ela está aprendendo em relação a acontecimentos, a fatos, a assuntos, né? Que venha estar escrito como em versos em um cordel. E aí, utilizando esse material, como fazer isso? Eu imagino utilizar o material disponível nas plataformas, né? No YouTube, por exemplo. Tem muito material disponível que a gente pode mostrar, né? Essa coisa da declamação, essa coisa do repente, essa coisa do causo, porque envolvendo a pessoa, ela percebendo que o contexto do cordel ele é imenso, ela vai ter mais vontade mesmo, ela vai valorizar o cordel, não é? O cordel não vai ser uma leitura qualquer, porque muita coisa está agregada ao cordel, não é? Finalizando essa terceira parte, eu realizaria, né, escrito por mim, esses pequenos trechos de cordéis escrito por mim e pelo meu esposo, né, que é da nossa autoria, e partiríamos aí para a quarta parte, que seria a reta final, cujo nomenclatura eu coloquei clássicos da literatura de cordel, lendo e aprendendo. Então, são aqueles cordéis, né, clássicos, por exemplo, o romance Pavão Misterioso, o Cachorro dos Mortos, não é? A gente vai mostrando que alguns cordéis eles têm dezenas de anos já, e que, sendo reeditado hoje, eles vão ser vendidos. Com certeza, eles vão ser bem vendidos, né? Então, mostrando um pouco desse valor, nesse sentido. E, no caso, mostrando também, apresentarei também figuras que mostram elementos da cultura nordestina, como, por exemplo, quadrilhas, né? A questão da comida típica, porque tudo isso tem a ver com o cordel. O cordel fala de tudo que é cultura, né? E o cordel ele fica nesse trânsito de festa, de comida, de tristeza, também de criticidade, né? De você lutar pelos seus direitos. Ele percorre todos esses caminhos. E a pessoa percebendo isso, ela vai dar valor ao que ela está lendo. Porque tem gente que pensa assim, eu vou ler cordel, isso é uma besteira, né? Só fala besteira, não tem o que aprender. Mas você contextualizando o cordel, e você percebendo isso, você vai entender que a literatura de cordel é uma enciclopédia, né? E aí tem de tudo um pouco. Basta que você escolha o caminho que você quer seguir, e você tem muito o que ler, tem muito o que aprender. E aí, finalizando tudo, né, eu também farei a realização da leitura de alguns cordéis né, de autoria minha e do meu esposo, que a gente vai mostrando que são cordéis que já estão aí pelo mundo, porque a gente participa da feira, da Festa Internacional de Paraty. Participamos seguidamente por 10 anos. 2017, eu adoeci. Eu estava de mala pronta, eu adoeci, não tive condições de ir para lá. Né? Mas aí, em 2017, eu nem fiz as malas porque eu ainda estava doente. E 2018, 17 e 18. E 2019 chegou a bendita da pandemia. Daí, a partir daí, não teve mais, né? 2018, 2019, 2020 e 2021, né? Que é agora. É porque, assim, a gente está nessa pandemia, é uma coisa tão louca que, ao mesmo tempo que corre, a coisa estagnou, parou. Então, você fica meio perdida. Então, assim, a gente vai mostrar como foi importante a gente levar esses cordéis, e a gente pretende, quando na retomada, a gente voltar aí, divulgar nossos cordéis lá em Paraty. A gente sempre faz isso através de uma performance, né? A gente faz a performance de Macambira e Querindina. É por isso que eu estou com esse chapéu, viu? A gente faz essa performance Macambira e Querindina. E aí a pessoa vai se envolvendo
né, vendo que a coisa é bem mais ampla do que essa mediocridade que muita gente tem ao pensar na literatura de cordel. Pelo contrário, ela tem uma grandeza imensa, né? É um elemento fundamental, porque até porque hoje já se coloca também nas escolas como instrumento pedagógico. Então, assim, todo esse valor ele tem que ser realçado para que a pessoa entenda que ela precisa aprender a ler o cordel da forma correta, porque o cordel ele é uma riqueza, ele é, vamos dizer assim, ele é um tesouro que nós temos e precisamos preservá-lo. E através de leitores, podemos também, por que não, formar escritores. Então é isso, gente. Vou ficar aqui na expectativa para realizar essa oficina, que para mim vai ser um prazer muito grande. Um abraço.